Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, depende aí do horário que você está vendo, né? Bem-vindos ao canal Lugar Artivistas. Eu sou a Kerla Alencar, esse é o programa Até o Caroço e hoje a gente vai conversar com as meninas do coletivo Bocomê, logo depois da vinheta do canal. Oi, gente. Então, o nome do programa hoje, essa edição, se chama Bocomê na Cuia, Patrimônio da Cultura Alimentar de Caetanos de Cima. Caetanos de Cima é uma praia, uma comunidade maravilhosa aqui no litoral cearense. Vou começar diferente hoje, chamando meu colega Roberto Araújo, membro do Observatório Cearense da Cultura Alimentar. Oi, Roberto. Oi, Kerla. Já apresentei muito o Roberto para vocês, né? Historiador, professor de gastronomia do IFCE e cozinheiro também. Roberto, hoje a gente vai conversar com as meninas do coletivo Bocomê, a Jordana, a Ianca e a Ana Lima. Meninas, podem chegar. Oi. Sejam bem-vindas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, sou Roberto, gente. Assim, Roberto, meninas. É um prazer. Feitas as apresentações, vamos lá. O Bocomê na Cuia é o nome do nosso programa. Nessa edição, nós vamos apresentar para vocês o coletivo Bocomê, feito por essas pessoas maravilhosas, mulheres bonitas, inteligentes, cozinheiras, incríveis. E elas vão apresentar para a gente, além de falar do coletivo, vão apresentar para a gente a mais recente pesquisa que elas estão desenvolvendo. Nesse momento, elas estão realizando um inventário participativo da cultura alimentar da comunidade de Caetanos de Cima. Essa comunidade fica no município de Amontada, que é no litoral oeste, se eu tiver certo. E compõe o assentamento Sabiaguaba. A pesquisa, vale dizer logo de cara, é realizada a partir do Laboratório de Memória e Patrimônio do Centro Cultural Bom Jardim, que fica aqui em Fortaleza. Quem é que compõe o coletivo, né? A Ianca Agostinho. Ianca, assim, por favor. A Jordana, peraí, antes, Jordana, você está aí, mas deixa eu falar um pouquinho aqui da Ianca, achei lindo o texto que ela me mandou. A Ianca, ela é negríndia, tem 25 anos, é multiartista, cofundadora do coletivo Bocomê e do bloco Cola Velcro. Acho que vai ter carnaval esse ano, né, Ianca? Andaram dizendo aí que vai ter. E a Ianca também valoriza os saberes ancestrais repassados através da oralidade. Concluiu o curso de iniciação em dança contemporânea do CDC, depois você me diz o que é CDC, tá, por favor? E ela é intérprete criadora do espetáculo Povo Nativo, Somos Feitos de Átomos, mas também de histórias. Ela dirigiu, roteirizou e fez o registro audiovisual do documentário Quimanga, Comendo com os Povos do Mar, em 2021. A Jordana, que já deu seu olá aqui, ela é pesquisadora e produtora de cultura alimentar no coletivo Bocomê, batuqueira e produtora cultural também no bloco Cola Velcro. Ela é pesquisadora também do Laboratório de Memória e Patrimônio do Centro Cultural Bom Jardim. E a Ana Lima, que também participa da pesquisa. A Ana Lima é lá da comunidade Caetanos de Cima, no assentamento Sabiaguaba. Ela é agricultora e cozinheira, faz parte da organização comunitária como sócia, desenvolve trabalho de turismo comunitário e compõe a coordenação executiva da Rede Tucum, que é uma rede cearense de turismo comunitário. Depois eu quero que você aproveite, Ana, por favor, explique para a gente o que é. E ela também representa o grupo de artesãs da comunidade. Apresentei todo mundo direitinho? Vocês estão me ouvindo? Não sei, acho que deu uma... Apresentou, né? Tá congelando um pouquinho. Deu um delay aqui, mas eu acho que deu para poder compreender bem. Gente, para quem está assistindo, só aqui um parêntese, né? As meninas estão lá em Caetanos de Cima, teve alguns problemas, né, de conexão no começo dessa semana, então pode ser que a gente tenha esse delay de vez em quando, tá bom? Mas fiquem aqui que vai dar certo. Gente, Caetanos de Cima.
uma terra cheia de encantos. Eu encontrei esse texto aqui bem bonito no site, eu gosto de dar os créditos de tudo, caetanosdecima.wordpress.com. Caetano está localizado no distrito, a comunidade, né? No distrito de Sabiaguaba. É uma das comunidades que dá nome a uma das 4 faixas de praia litorânea lá em Amontada, tá? Formado por pescadores e pescadoras artesanais, agricultores e agricultoras tradicionais campesinos, descendentes de indígenas e de populações sertanejas. A origem da comunidade está nos movimentos migratórios em direção ao mar. Atualmente, cerca de 300 pessoas vivem em Caetanos de Cima, com seus sistemas produtivos que integram, além da pesca artesanal e da agricultura camponesa, como eu já disse, o turismo comunitário e as manifestações culturais, como a dança do coco, a capoeira, a quadrilha, os dramas, as cantorias e outras. Me parece uma cidade, uma comunidade super agitada, culturalmente. É isso mesmo, Ana? Você que é bem daí. E vocês, meninas, que estão aí passando uma temporada, faz sentido isso daqui? Confere? Realmente aqui é uma comunidade bem agitada e ela é conhecida, a gente é conhecido no município como o berço da cultura, né? Que geralmente é a comunidade que está sempre no trabalho com o município, mostrando a cultura. Claro que existem outras comunidades também, mas Caetano de Cima está sempre se sobressaindo nessa coisa, quando se fala de cultura, é com a gente. Ianca e Jordana, vocês aí que nem sei mais são só visitantes, né? Vocês vivem aí. A Ianca, eu diria que a Ianca aqui em Fortaleza é a embaixatriz de Caetanos. Ela está sempre falando da comunidade. Vocês estão, além da pesquisa, né? Vocês estão aí a trabalho, mas estão vivenciando também essa vida cultural da comunidade? O que vocês já fizeram por aí que podem dar uma ideia para a gente? Vou falar aqui, é a Ianca que está falando, tá? Eu já gostava muito da comunidade antes de ter essa oportunidade de estar fazendo esse trabalho junto, né? Então, sempre estava falando divulgando o turismo comunitário, divulgando os modos de vida da comunidade, assim, e ressaltando que é importante, né? E desde a gente chega aqui, a gente tenta se inserir em algumas dinâmicas mesmo, locais, para poder estar, além de estar fazendo a pesquisa, estar perto, né? E aí estamos juntos, assim, em mutirão de limpeza do centro cultural, já tivemos numa atividade, numa casinha lá na praia também, fazendo umas coisas junto da comunidade. Então, a gente tem se inserido na dinâmica, né? Para poder vivenciando, assim, esses aspectos aqui mesmo. Quer falar, Jordana, e você? Eu acho que a gente optou, né, na nossa pesquisa em estar vindo para cá fazer essa pesquisa em campo junto com a Ana, né? Então, a gente já está morando aqui há um mês, né? Ontem fez um mês exatamente que a gente está aqui, e a gente fica até o final de dezembro morando aqui, né? Então, a gente está podendo vivenciar outras experiências na comunidade que tem a ver com a alimentação, né? Mas que percorre outras áreas da cultura, né? A gente já foi no Cineclube, né? Que, inclusive, de um documentário que eles fizeram aqui, que se chama Vovó Ventania, que é para poder falar um pouco sobre as eólicas, né, que estão querendo se instalar no litoral e o impacto delas, né, na vida da comunidade. Então, a gente foi lá e participou também, né, desse dia que teve o Cineclube, e a gente também já foi numa seresta, e estamos vivenciando várias coisas aqui. Legal, eu queria estar aí para acompanhar um pouquinho disso com vocês, que seriam ótimas anfitriãs, né? Eu conheço Caetanos de Cima, mas eu passei muito rapidinho. Tu conhece, Roberto, a comunidade? Não, Kela. Eu conheço assim muito de colegas falarem de uma série de trabalhos, toda uma questão, né, dos povos do mar, que tem uma relação muito direta com os trabalhos realizados aí na comunidade, as questões relativas ao meio ambiente, etc. Mas eu não tive ainda o prazer e a oportunidade de estar aí na comunidade, não. Roberto, quando eu estava lendo aqui, né, sobre a formação de caetanos,
uma comunidade formada por pescadores e pescadoras, né, que é fruto dos movimentos migratórios em direção ao mar. E eu já ouvi em várias oportunidades você falando sobre a ocupação do território cearense, né? Como é que se deu essa dinâmica com o litoral? Bom, primeiro é um prazer muito grande estar com as meninas aqui, né, no programa, trazendo não só, né, estamos trazendo aqui um pouco dos trabalhos realizados, tanto da pesquisa quanto da própria comunidade, mas trazendo algo que muitas vezes, né, fica meio que invisibilizado quando a gente quando é pensado de uma forma geral, até mesmo dentro de um certo senso comum, né, quando se fala tanto da atividade turística quanto propriamente da alimentação, da cultura alimentar, muitas vezes, né, se passa uma visão, né, de que, mesmo se dizendo o Ceará tem 3 biomas fundamentais, sertão, serra e mar, mas se deixa muito de lado, né, esses territórios mais do mar, reduzindo isso apenas a esse turismo, né, de sol e mar, que propala tanto o Ceará para fora, não só aqui no Brasil, mas para fora do Brasil também. Essas regiões litorâneas do Ceará, elas todas elas estão diretamente relacionadas aos processos migratórios que estão diretamente relacionados com a ocupação espacial, digamos assim, pelo elemento exógeno, pelo elemento colonizador, né, por aquele elemento que vem usurpar as terras dos povos ancestrais que aqui viviam. E a gente já conversou em outras oportunidades, né, que esse processo de ocupação, essa colonização do Ceará, ela se deu, diferentemente da maior parte da região Nordeste, onde a colonização foi do litoral para o sertão. No Ceará, a colonização é do sertão para o litoral, né? Então, sempre que eu falo isso, eu me lembro daquela profecia do Antônio Conselheiro de que o sertão vai virar mar, né, registrada, né, em música, em cordéis, etc., no próprio livro do Euclides da Cunha, Os Sertões, a história da profecia do Antônio Conselheiro de que o sertão ia virar um mar. Né? Quando a gente faz essa analogia, na realidade, é o sertão que vai vir ao mar, né, que vai chegar até o mar, quando a gente pensa do ponto de vista da colonização do Ceará, porque essa nossa colonização foi num sentido inverso, foi do sertão para o litoral, sertão ocupado inicialmente pelas fazendas de gado, gado criado num primeiro momento para o desenvolvimento do aproveitamento do couro, certo? Que era um artigo de exportação, particularmente para a América do Norte, mas também para a Europa, e que se desenvolveu para o aproveitamento da carne, as chamadas charqueadas, que pela necessidade, né, de grande quantidade de vento, de sol e de sal, né, essas charqueadas se localizaram no litoral. Então, o gado criado no sertão, as charqueadas no litoral. E aí você tem esse percurso sertão-litoral, litoral-sertão, nesse permanente ir e vir, né, tanto de pessoas quanto de rebanhos, e obviamente essas pessoas carregando suas culturas, encontrando outras culturas, e nesse processo é o que eu acho que é onde ocorreu, né, esse encontro do sertão com o litoral, dos povos do sertão, né, com os povos do litoral. E aí pode se perguntar, mas que povos do litoral seriam estes? Povos nativos, sem sombra de dúvidas. Povos nativos que ocupavam todo o espaço territorial, mas na medida que a colonização vai avançando, esses povos vão deixando as regiões mais interioranas, vão buscando as regiões serranas como forma de proteção e também se dirigindo e se fixando cada vez mais nas regiões de litoral, né, nas regiões litorâneas. É sempre uma coisa muito importante de ser afirmada, ser dita, né, que o Ceará, ele do ponto de vista histórico, uma terra de indígenas, por conta de todo um processo que, de certa maneira, demandaria muito tempo a gente fazer aqui todo um apanhado, mas que a gente pode dizer que o fato da colonização do Ceará
ter sido retardada por mais de um século em relação ao restante do Brasil, em relação ao restante da região Nordeste, isso fez com que o Ceará fosse, de certa maneira, um reduto de busca de proteção, de busca de distanciamento, de isolamento em relação à presença desse elemento colonizador. Já havia, obviamente, essas populações nativas aqui, mas que cresceu muito em função, quanto mais avançava a colonização em outros territórios, especialmente da região Nordeste, mais esses povos indígenas migravam em direção a territórios ainda não ocupados, e o Ceará é um desses elementos, né, um desses locais, digamos assim, escolhidos, né, forçosamente escolhidos, na realidade buscados, né, como locais para se estabelecer. Então, esse litoral, do ponto de vista do processo histórico do Ceará, e aí histórico alimentar também, ele é um território em que o sertão, de fato, se encontra com esse litoral do ponto de vista cultural. Gente, eu tenho que dizer, eu falei que o Roberto é professor de gastronomia, mas ele é professor de história também. Inclusive, foi assim que a gente se conheceu, há muito tempo atrás. Ele foi meu professor de história do Ceará. E é sempre tão incrível ouvir o Roberto, porque ele traz, além dessa bagagem toda de conhecimento, a didática, né? Eu estava aqui prestando atenção e eu reparei que a Jordana ficou assim, na Ana, a gente parou aqui totalmente para ouvir essa aula. Eu já considerei aqui uma aula, Roberto, e fiquei pensando que a gente... Como faz falta, talvez vocês pensem isso também, meninas, aula de história da alimentação do Ceará, né? Porque a gente percebe que entender o que a gente come, né, hoje, entender a cultura alimentar é completamente relacionado com a história, né, da formação do nosso estado, das nossas cidades. Mas feito essa base aqui, deixa eu voltar um pouquinho para as meninas, porque o Roberto apresentou para mim aqui umas questões que eu quero saber depois. Vamos explicar para o pessoal o que é o coletivo Bó Comer, de Jordana e Anca, como é que nasceu essa ideia, tem quanto tempo o coletivo e o que vocês já realizaram? Tá, a Jo vai falar, mas eu queria só dizer que depois eu queria perguntar uma coisa para o Roberto, aproveitar essa conversa, que ele trouxe alguns elementos que acho que já deu uma pesquisada e fiquei curiosa querendo conversar sobre esse ataque. Mas a Jo vai falar um pouquinho. Pode ir, gente, porque não tem hierarquia aqui, não. A gente vai falando, a gente só precisa se organizar, mas eu estou só conduzindo. Então, o nosso coletivo, né, ele surgiu a princípio comigo e com a Ianca durante a pandemia, pensando em... Nós dois acabamos ficando desempregadas, né, e nós dois trabalhávamos no ramo, né, de alimentação, e eu tinha saído e estava trabalhando na SEARTE como produtora de evento, né, e eu sou formada em produção cultural e já trabalhava com algumas coisas relacionadas a isso. E aí eu e a Ianca fomos e começamos a pensar em maneiras que a gente poderia escoar as pesquisas que a gente já fazia, né? E também gerar conteúdo, fazer formas também de captar recurso, né? Nesse momento na pandemia. E aí a gente já tinha alguns materiais, né? Que a gente já tinha pesquisado antes, né? De uma viagem que a gente até tinha feito aqui para Caetanos e que a gente tinha feito para o Quilombo do Cumbe. E aí, a partir desses materiais, a gente começou a desenvolver um pouco dessas pesquisas para serem acessadas pelo público, né? E aí a gente participou de alguns editais, né? A partir da Lei Aldir Blanc, e tentando sempre colocar um pouco mais da cultura alimentar dentro desses editais, né? Que agora já está acontecendo, né, uma retomada, né, da cultura alimentar enquanto linguagem dentro dos editais e dentro do governo do estado, mas isso há 2 anos atrás, né, que foi quando a gente começou a fazer, né, ainda não se tinha tanto espaço assim, então a gente tentava se encaixar nas outras linguagens para poder falar sobre cultura alimentar, né, e a partir desse movimento das pesquisas, né, a gente sempre enxergava a Caetanos de Cima como uma referência de organização comunitária e de organização da luta da terra, né? E a gente entende muito isso atrelado à cultura alimentar, né? E como a cultura alimentar ela está atrelada a essa questão da preservação ambiental, né? Das preservações dos modos de vida. E aí a gente conheceu a Ana quando a gente veio
gravar o documentário Kimanga, que foi gravado em dezembro para janeiro do ano passado para esse ano, assim, né? E aí, depois que a gente teve aqui com a Ana e que a gente foi conhecer mais, né, do trabalho incrível que ela fazia já sobre cultura alimentar, né? Além de toda a carga cultural que já tem aqui em Caetanos, né? Ela já era uma pesquisadora e já chefiava aqui a cozinha do espaço dela, né? Trabalhando com alimentos agroecológicos e fazendo toda essa luta da terra baseada na comida e tal. Aí a gente começou a ficar muito juntinha e piorou a pandemia e a gente doida para voltar para cá para fazer mais coisas junto e pensando em articular outras coisas. Começou assim a ficar muito mais forte o nosso laço, né? E começamos a tentar alguns projetos, tanto junto quanto sozinhas, de alguns laboratórios, não foram dando certo. E aí a gente conseguiu, né, juntar, né, o coletivo Bocumê mais a Ana, e aí agora nós três fazemos parte do coletivo e a gente escreveu esse projeto para o laboratório de pesquisa do CCBJ, né? E é incrível, legal, porque esse laboratório... Oi? Não, eu estava só reagindo aqui, isso é muito legal. É incrível porque o laboratório, né, ele faz parte da Escola de Cultura e Arte do CCBJ, né? E o CCBJ, ele é o único mecanismo do governo do estado que está presente dentro de uma periferia, né? E eles trabalham com uma educação popular, né, que é pautada pelas metodologias do Paulo Freire e tal, e que tem tudo a ver também com a luta comunitária, né, e com o que a gente espera que seja a luta pela cultura alimentar, né, pela valorização da cultura alimentar. Então, quando a gente conseguiu, né, juntar as coisas e escrever esse projeto para poder fazer esse inventário acontecer, né, poder produzir um inventário da cultura alimentar de Caetanos de Cima como um documento em que a comunidade possa se apoiar para preservar suas práticas, né, e também para poder utilizar como ferramenta de luta mesmo, né, para poder tentar ter outras conquistas, para poder assegurar ainda mais, né, o território e para poder buscar talvez melhor alimentação escolar, né, que possa ter um respaldo maior para a luta deles, né. Eu acho que foi importante para a gente assim conseguir ter esse apoio, né, para poder estar produzindo isso tudo e estar aqui junto com a Ana, né. E aí nós somos agora as 3 pesquisadoras do Bocumê, né? E o Bocumê na Cuia é o nome do nosso projeto do inventário aqui do patrimônio cultural, na verdade, né, da comunidade de Caetanos de Cima. O Bocumê na Cuia, foi a Ana que contou a história do Bocumê. Foi a Ana que deu o nome do Bocumê na Cuia. Eu gostaria de saber por que Bocumê na Cuia. Porque antigamente, assim, nossos antepassados, eles não comiam em prato, não existia pratos, né? Pratos de plástico, vidro, no máximo barro a cuia, né? Uhum. É tanto que o nome do meu espaço é Espaço Cabaça de Colo, porque a cabaça, ela nos traz muitas referências, né? E tem 1001 utilidades também, mas principalmente nessa coisa da cultura alimentar mesmo, onde a gente se alimentava na cuia, a gente se alimentava na quenga do coco, não existia poluição, né, na comunidade, não existia plásticos jogados aí pelas estradas. Então, foi mais ou menos isso, assim, e a cabaça, a cuia tem... Até hoje as pessoas ainda usam, né? Era com a cuia que as pessoas mediam a farinha, conservava água, pegava água nas cacimbas para levar para o pote. Então, a cabaça, que a cuia é feita da cabaça, né, ela tem muitas histórias assim para ser contadas. E é mais ou menos isso. Obrigada. O Roberto também fala muito bem sobre essa coisa dos utensílios de alimentação. O Roberto, você acompanha com certa proximidade a pesquisa do professor Igor Pedrosa, né? O Igor é um arqueólogo e ele pesquisa, enfim, nas buscas dele,
ele tem encontrado muita informação, é só um parênteses, gente, sobre os utensílios da cultura alimentar do Ceará, né, Roberto? E essa coisa da cuia é muito presente, né? Olha, sem sombra de dúvidas, né? Ana, falando aí, eu mergulhando aqui na minha infância, né? Porque, apesar de não ser do litoral, eu sou do sertão, eu sou de Quixadá, mas a proximidade cultural é muito intensa, é muito grande, né? E essa coisa de buscar a água na cacimba, de usar a cuia como medida, né? De usar a cuia como vasilha para você realmente, efetivamente comer, né? Essa coisa toda, ela se passa, ela tem toda uma relação, né, com todo o território do Ceará, né? Nós temos essa característica, né, de que a nossa cultura alimentar em particular, ela tem, digamos assim, ela tem obviamente suas diversidades, suas distinções, mas ela tem uma linha transversal, né, que une tudo isso, né, que são práticas, que são referências, que são, nesse caso da pesquisa do Igor, né, os utensílios, né, e quando a gente vai a esse, digamos assim, faz esse mergulho, essa imersão no passado, a gente vai encontrar elementos que são extremamente significativos, extremamente importantes, que estão diretamente relacionados, né, a uma cultura ancestral, né, quer dizer, uma cultura que existia antes da chegada do colonizador, que parte dessa cultura vai sendo absorvida na medida de que as necessidades são colocadas, né, nosso território ele estava muito distante dos grandes centros colonizadores, mesmo quando a capital do Brasil no período colonial era Salvador, quando Pernambuco era o grande centro econômico do Brasil, mesmo se nós estávamos muito distantes disso. Então, muita coisa que chegava a esses territórios, e quando isso muda para o Rio de Janeiro, a nova capital do Brasil, aí é que fica mais distante ainda. Então, some-se a isso as dificuldades naturais do nosso litoral, de não ter... Temos um litoral, entre aspas, raso do ponto de vista das navegações, o que impede que grandes embarcações elas cheguem, né, aportem. Nós não temos portos naturais. Nossos portos no Ceará, para grandes embarcações, todos são artificiais, né? E isso, lá atrás, lá no período colonial principalmente, isso criava uma dificuldade de contatos exteriores, né? O que chegava da Europa a certos lugares não chegava, por exemplo, a outros territórios como o Ceará, por exemplo, como chegava até mesmo na Amazônia e não chegava aqui. Então, essa coisa de você ir desenvolvendo e adaptando uma cultura pré-existente às suas necessidades, isso estou falando do ponto de vista do colonizador, faz exatamente com que as cerâmicas sejam absorvidas, quer seja na forma do pote, na forma da quartinha, na forma dos alguidares, na forma das panelas, nos fogões, nos fogareiros, etc. Tudo isso vem do barro, tudo isso deriva de práticas ceramistas que são ancestrais com nossos povos nativos, nossos povos de Pindorama, né, se pudermos chamar assim, a utilização da cabaça, né, o aproveitamento da cabaça também, para a partir dela desenvolver uma série de utensílios, todos esses elementos eles estão intimamente relacionados com essa cultura ancestral e que vai ser absorvida pelos elementos colonizadores, pelos elementos que se miscigenaram, digamos assim, tanto do ponto de vista racial quanto do ponto de vista cultural, né, e vão sendo adaptadas, que é um processo, digamos assim, entre aspas, natural, comum da cultura. A cultura não é algo engessado, né, ela não para no tempo, a cultura é dinâmica, ela é fruto dos processos, ela é fruto do seu próprio tempo. Então, essas adaptações, elas ocorrem. Então, quando a gente pensa do ponto de vista dos utensílios, e aí para voltar à questão da cuia, ela é um referencial, muito significativo, porque ela estabelece, em certa medida, um diálogo entre uma cultura e uma outra que se impõe.
né, essa cultura do colonizador que se impõe, que se torna hegemônica, mas ela não deixa de absorver dessa cultura ancestral esses elementos. E a cuia é algo que vai ser absorvido e totalmente integrado dentro da cultura que vai se tornar, digamos, dominante, e que a gente pode falar de uma maneira geral, uma cultura hegemônica, né? Quando você tem a oportunidade de mergulhar em receitas antigas, muitas medidas dessas receitas, elas derivam da Europa, derivam de Portugal, mas elas chegam aqui e elas vão ser adaptadas. O que era uma tigela, essa tigela não existe, do ponto de vista mesmo material, mas a cuia existe. Então, ao invés de uma tigela de farinha, torna-se uma cuia de farinha. Né? E a versatilidade, né? As cabaças têm variados tamanhos, são essenciais para as longas viagens, nas cabaças que se transporta a água, não só para trazer da fonte para o pote, mas para as grandes viagens que se faziam. Né? Então, é um elemento muito significativo, muito importante, diretamente relacionado, sem sombra de dúvida, com esses modos de viver desses territórios cearenses. Gente, olha quanta coisa que vem, né? Só falando da cuia. Roberto, acho que a gente tem que fazer um programa trazendo essa questão dos utensílios. Achei muito bacana. Ianca, eu quero falar do inventário agora, gente, mas vocês querem comentar alguma coisa? A Ianca tinha perguntas para fazer, a Jordana quer falar. Quer aproveitar? É porque o Roberto fica falando, vai me dando furico-trico aqui, é muita coisa boa, e dá vontade de conversar muito. O que ele estava falando da história da unidade de medida, né, e da utilização, né, de... Por exemplo, a gente, na gastronomia, né, o tal dos bowls, né, que a gente se apropriou dessa palavra que nada brasileira para poder falar nada mais, nada menos do que uma cuia. Uma cuia de tamanhos diversos que servem para se fazer preparação lá dentro, né? Então, como que é importante também a gente se ligar, né, nas palavras que a gente está usando, né? Porque isso faz com que a memória ela esteja em movimento, né? A cultura ela é algo que ela está o tempo todo em transformação, né? Mas eu acho que é importante a gente se atentar para poder ter a preservação, né, das palavras e das referências, né? Porque às vezes tu vai conversar com um aluno, né, de gastronomia e você pede o bowl, ele vai saber o que é, mas você pergunta o que é uma cuia e ele não vai saber te informar o que é uma cuia, né? Eu não sei o que é bowl. Não sabe o que é bowl? Não sei o que é bowl. Viu? Não sabe, nem precisa saber. Você sabe o que é a cuia, você tem cuia. Você tem cuia aí disponível, né? Além da cuia, basta saber o que é uma cumbuca e está resolvida a história. Exatamente. É ótimo. Aí, eu posso fazer meu comentário aqui rapidamente também, aproveitar? Pronto. Quando o Roberto estava falando sobre o sertão vir ao mar, né? Eu lembro dos caminhos que a gente fez durante a pesquisa do Quimanga, né? Do documentário Quimanga Comendo como os Povos do Mar. E aí, quando a gente estava na comunidade de Bitupitá, né? Que é lá no município de Barroquinha, a última no extremo oeste cearense, né? Lá ainda tem uma cultura muito forte da pesca de curral, né? E a pesca de curral, ela tem até as nomenclaturas semelhantes aos currais de boi, de gado do sertão. Então, é vaqueiro, é mata-vaqueiro. Então, isso se remonta do sertão ao litoral, né? Li uma pesquisa muito bacana da Antônia Gabriela Araújo, né? Que é Vaqueiros do Mar de Bitupitá. E ela traz muitos elementos em relação a isso, né? Dessa viagem que se faz do sertão ao mar e do tanto que se tem de intercâmbio, né? Entre trocas, né? Intercâmbio-trocas. Enfim, achei bacana. Excelente o comentário. Eu já tinha percebido também esse cruzamento em outras regiões do litoral, por exemplo, lá em Peroba, Redonda e tal. Você quer comentar, Roberto? Eu posso entrar aqui no inventário? Não, pode seguir, porque eu vou falando e vou anotando aqui também, eu fico... Essa troca é muito legal, muito importante. É uma coisa que eu já sabia, mas sabe aquelas coisas que ficam assim meio que perdidas, meio que escondidas assim na memória,
essa relação, né? Eu estava anotando aqui, né, falando coletivo Bocumê na Cuia, né, e uma das meninas falou aí da história da questão da memória, né, e pensando a memória a partir do alimento, né, de toda essa luta de resistência, eu anotava aqui, né, memória, o alimento, ele é vida, ele é resistência e ele é perpetuação, né? Quer dizer, ele é, enfim, a essência da vida, em todas as suas dimensões, né? Ele é a essência, né? E essa memória, quando ela bem trabalhada, quando ela respeitada, quando ela problematizada, né? Ela nos revela um conjunto de práticas como essa, trazida agora, né? Quer dizer, a linguagem dos vaqueiros do mar é a mesma linguagem dos vaqueiros e vaqueiras do sertão. Né? Que coisa mais maravilhosa, né? Isso é linguagem, isso é comunicação, isso é permuta, né? Isso é partilha, né? Isso é identidade e é pertencimento, né? Em última instância, é identidade e pertencimento. Quer dizer, nós estamos distantes, nós temos distinções, mas nós somos parte de um mesmo todo, né? É dessa forma que eu vejo, né? Portanto, a linguagem, as linguagens no plural mesmo, elas são muito significativas quando a gente pensa a questão do alimento. O utensílio é uma forma de comunicação, né? O ingrediente é uma forma de comunicação, a fala é uma forma de comunicação, os símbolos são formas de comunicação, e os ingredientes, e por aí vai, né? É uma coisa que é quase que infinita, né? Então, as memórias alimentares, a sua preservação, a comunicação dessas memórias para as gerações futuras é uma forma de manter a vida, né? E aí a gente vai poder sempre lembrar das culturas mais antigas, das culturas que não tinham desenvolvido ou não desenvolveram formas escritas de comunicação, mas elas sempre faziam as pessoas mais velhas narrarem suas histórias para as pessoas mais jovens. Né? Quer dizer, é a fala, é a linguagem, é a comunicação perpetuando a memória, perpetuando sistemas, perpetuando, enfim, mecanismos e formas de vida e de vivência. Né? Então, acho que são elementos essenciais, que em última instância, me parece, né, que o trabalho que vocês estão realizando, a pesquisa que vocês estão realizando, em última instância, é isso, é o trabalho da memória. É uma busca, é uma perspectiva de encontro ou reencontro com a memória das pessoas, dos lugares, dos grupos, enfim. Então, acho até que a gente pode, enquanto continua aqui, passar a imagem daquele vídeo que tem... É o direito de todos, sendo assegurado por lei, segundo a lei número 11.347, de 15 de setembro de 2006, artigo 2º, a alimentação... Esse vídeo é outro, tá? Mas acho que a gente também pode aproveitar para passar aquele que tem a imagem da praia, Roberta. Eu te mandei um link, a qualquer momento ele entra por aqui. Meninas, eu percebo que a cultura alimentar de Caetanos tem esse encontro, né, das descendências negra, indígena, sertaneja, estou percebendo pelo que a gente está falando aqui. O que é o inventário, então? Né? Continuando aqui, pegando a provocação do Roberto. Né? A gente está falando de inventário, está falando de memória. Então, o que é que vocês pretendem registrar e deixar para, vou dizer assim, para a atualidade e para a posteridade de registro da cultura alimentar de Caetano de Cima? Aí eu estou perguntando assim mesmo, o que se come em Caetano, né? O que a gente espera, o que a gente pode esperar encontrar nesse inventário? Quer falar? Deixando eu falar, né? Que se come em Caetanos, aí eu vou deixar para quem sabe muito, né? Eu vou ficar aqui. É muito difícil é muito difícil a gente falar da gente, né? É bom falar dos outros, mas da gente é um pouco complicado. Mas vamos lá que essa bola está contigo. Então, Caetanos de Cima, eu tenho uma idade assim, meia idade, né?
Mas, assim, eu já pude vivenciar várias experiências, várias culturas, né, e ver, né, vivenciar mesmo, e praticar, ser eu ali naquele momento, nessa coisa da cultura alimentar. Eu trago isso, a comunidade traz essa cultura muito forte, vindo lá dos nossos ancestrais, mas é muito difícil a gente entender, a gente como pessoas assim, que não somos assim tão letrados, mas e você vai descobrindo com o tempo que a comida é o que você é e você é o que você come, né? E comer é um ato político também, né? Então, com essas observações que a gente vai fazendo no decorrer do tempo, vai surgindo várias coisas. Com a chegada do turismo comunitário na comunidade, isso foi necessário se trazer, né, essa coisa da cultura alimentar muito forte, porque precisávamos mostrar para as pessoas a cultura de caetanos. Não adiantava vir alguém caetano visitar a nossa comunidade e comer uma coisa que ela come lá no apartamento dela, lá em outra cidade, em outro estado, ela tinha que comer uma comida típica de caetanos de cima. Então, com isso, vem várias coisas, né? Vários processos, várias conversas, oficinas e memórias também, em relação à cultura alimentar. E aí, assim, é difícil eu falar, porque, na verdade, é o que eu faço todos os dias, que é a agroecologia que eu planto, é a mandioca que a comunidade planta, que leva para a casa de farinha comunitária, e lá faz seu afarinhada, né, a goma, a massa para fazer o beiju, a borra para fazer o grolado, para comer com peixe assado. Então, isso eu sempre comparo assim, tipo, você chega numa pousada, por exemplo, uma pousada de um estrangeiro, né, que é muito comum no nosso litoral e que a gente sofre bastante com isso, né? E você entra nessa pousada e lá a pousada está muito lindinha, toda muito decorada, com barquinhos, né, com potes, com vários apetrechos e objetos que para eles são decoração, né? E para a gente é a nossa própria vida. A gente não usa um barco como decoração. O barco é aquele barco que nos traz o alimento, né? Então, são muitas coisas relacionadas à cultura alimentar, esse patrimônio cultural relacionado à cultura alimentar, né? E, assim, a gente é muito longo, é muito grande, a gente tem andado, assim, em várias casas já, fazendo a pesquisa e conversando, e a gente está sempre encontrando coisas diferentes, né? As pessoas estão nos trazendo que existe mais, além do que a gente achava que uma pessoa sabia muito. Eu digo, olha, vamos lá na casa do seu Zé Dedé, que lá ele sabe muito. O seu Zé Dedé conta um monte de coisa. Vamos na casa da tia Tereza. Chega lá na tia Tereza traz já um monte de coisa. Então, são muitas coisas escondidas que elas precisam ser trazidas para a roda. Elas precisam estar nos debates sobre cultura, né? Que na comunidade a gente já fez vários trabalhos relacionados à cultura, pesquisas. A gente tem um ponto de cultura. Com a chegada do ponto de cultura, em 2004, houve-se o resgate de várias coisas. Mas, assim, nessa coisa da cultura alimentar mesmo, ainda não tinha tido. Tem, sim, alguns pratos que são típicos, como a cambica de batata, o peixe com tapioca, mas, assim, não é um trabalho relacionado à pesquisa mesmo da cultura alimentar, né? E, assim, eu estou me encantando cada vez mais. O que a gente serve aqui, eu tenho um espaço onde eu sirvo alimentação. Eu nunca tentei fugir dos princípios, né, da cultura alimentar de caetanos.
a gente agrega valor, vai agregando também valor aos produtos, né, da nossa agroecologia, dos quintais produtivos, mas sem perder jamais como é que eu falo? Sem perder a identidade, sem perder a essência, a nossa essência, né? E aí, a partir dessa pesquisa, que a gente vai se descobrindo mais ainda de onde viemos, quem somos. Então, é um momento muito importante assim, para a gente, essa pesquisa, e eu estou assim, louquinha para ver esse inventário prontinho, ver esse negócio aí, como é que vai ficar. Ana, é muito empolgante ouvir você falar e perceber essa tua autodescoberta, assim, enquanto moradora de Caetanos, né? E olha que você é uma pessoa que já, como você mesma disse, vivencia há muito tempo essa cultura. E aí, então, para eu entender, o que a gente vai encontrar nesse inventário é um registro, narrativas dos processos, né, da cultura alimentar. Não é exatamente, ou também não é só pratos. A gente vai ver as duas, você falou da cambica de batata, por exemplo, a gente vai ver a cambica de batata, mas a gente também vai ver o vídeo que a gente viu aqui agora, até queria que vocês explicassem, era alguma coisa com mandioca ali, não sei. Enfim, a prensa, né? Que prensa era aquela ali? Prensa de quê? Uma prensa que o nome daquele material é prensa difuso. É a prensa que prensa a massa da mandioca para que ela saia sequinha. Quando ela sai daí, ela sai toda espremidinha, tirada toda a manipoeira, para poder a gente peneirar e levar para o forno para torrar farinha. É tipo um tipitá? Parece um tipitá, né, Roberto? Acho que é tipitá. Farinha na peneira. Cortou um pouco, eu não entendi. Tá me ouvindo? Tem um vídeo passando a farinha na peneira, peneirando, e depois o outro torrando, que são esses 3 processos que a gente pegou nessa visita que a gente fez na Casa de Farinha. A Casa de Farinha é uma casa de farinha comunitária, que foi um projeto também da comunidade para poder fazer a instalação dela. E aí, elas fazem a colheita da roça, né, delas de mandioca, né, e aí elas se juntam para poder ir para a casa de farinha e fazer a farinhada. E aí esse processo que a gente estava gravando era um processo que a farinha, ela coloca o corante com açafrão. E aí ela é uma farinha amarela que o corante natural dela é usado o açafrão, né? A cúrcuma, não é? É a cúrcuma. O açafrão da terra, né? Bom, então, assim, é isso, né? O inventário, ele vai trazer os processos, é um registro dos processos e dos pratos também, né? Então, Ave Maria, vocês devem estar se dando conta de que é um trabalho muito maior, talvez, que vocês imaginavam, né? Inicialmente. Então, é isso. Esse é o desafio, né? Porque, assim, a gente, quando vem fazer um processo de inventariamento, assim, a gente está também inventando, né? Porque você está falando sobre memórias e está trazendo a gente está trabalhando com algumas categorias, né? Além dos preparos culinários, a gente está trabalhando com a categoria de pesca, pesca em lagoa, pesca nas pedras, pesca no mar. Pesca em curral. Pesca em curral, porque não tem hoje, mas já teve antigamente. Então, como estamos falando sobre memória, a gente está atrás do resgate do que se teve e do que não tem mais também, né? E também estamos falando sobre agricultura, também estamos falando sobre a criação de animais e a caça também. Então, a gente está trabalhando em cima dessas categorias para poder estar trazendo alguns elementos, não só sobre pratos, mas também sobre os objetos relacionados, sobre as memórias relacionadas a cada categoria como essa, sobre as músicas que podem estar citando algo do tipo. Então, é um bocado de coisa para poder fazer aí nesse caminho de inventário, viu? A gente está usando como base, né, o material do IFAM de inventário participativo. E aí a gente está usando umas fichas para poder fazer entrevista, né? E a gente está indo na casa dos moradores. E também a gente vai trabalhar com algumas oficinas, que inclusive eu te mandei uma chamada, que é para a primeira oficina que a gente vai ter agora na sexta-feira.
que a gente também está utilizando algumas outras metodologias para poder tentar interagir com alguns grupos da comunidade que já existem, para a gente poder conseguir também fazer um outro tipo de busca de informações, né? Então, a gente vai trabalhar com um grupo de jovens, vai trabalhar com a dedonha, e aí a gente vai trazer, né, os assuntos que a gente já tem discutido dessas categorias, né, que a gente já meio que elencou para poder trabalhar com elas, né? Vamos levar também os jovens para poder fazer uma visita a um lugar que a gente descobriu, né, dentro das nossas andanças, que as crianças antigamente, na época do intervalo da escola, né, na época do recreio, elas iam merendar no cercado, que é um cercado comunitário que é o cercado das mulheres, que tem ali perto da escola, que, na verdade, antes a escola era embaixo de uma mangueira que tinha lá no cercado. Então, as crianças, elas se alimentavam das coisas ali, né? E aí a gente vai estar... dos frutos do mato, né? E aí a gente vai estar levando as crianças de volta também a essas atividades, sabe? Aí uma das merendeiras, que é a Mazé, vai estar acompanhando a gente nesse momento. Então, a gente está se propondo a fazer diversas maneiras de ter essa interação, né? Mas, no final, a gente vai estar fazendo esse documento de sistematização, né, das informações, que vai ser apresentado como um relatório para o Centro Cultural Bom Jardim e também aqui para a comunidade. E eu acho que tudo que a gente desejava fazer não cabe dentro desse projeto, mas a gente está atrás também, né, de outros recursos, tentando captar outros recursos para começar a fazer as ações de salvaguarda também do patrimônio, né, que aí são outras atividades que envolvem a comunidade, enfim, a gente precisa de mais tempo e mais recursos para isso. Tá bom, então a gente está se encaminhando aqui para o fim. Roberto, se você quiser fazer alguma intervenção, já... Eu acho, tentar ser breve é uma dificuldade muito grande de ser breve na fala, mas eu sei que a gente tem um tempo restrito, mas assim, eu acho que primeiro saudar o trabalho de vocês mais uma vez, né, dizer da importância disso, porque os inventários alimentares, eles são extremamente significativos do ponto de vista de se buscar efetivamente a preservação, né, a perpetuação e dar conhecimento a outras e outros sobre algo e sobre uma estrutura, sobre um sistema alimentar, né? Então, os inventários, eles são essenciais, né, como formas objetivas de preservação, de conhecimento, de perpetuação, né? E vocês, dentro dessa perspectiva do inventário, eu acho que é muito significativo partir efetivamente dessa coisa da memória, né? E quando a gente trabalha com a memória, a gente tem que levar em consideração também que é um diálogo que se estabelece, sabe? A memória, ela não é uma coisa necessariamente absoluta, né? Há um texto que eu até coloquei aqui no nosso chat aqui interno, nossa comunicação interna, é um artigo chamado Memória e Esquecimento, e o autor é Michel Pollack. Vocês conseguem isso facilmente aí no Google acadêmico da vida, você consegue esse artigo, porque ele trabalha com uma questão que é muito importante, né? A memória, ela é algo que se estabelece, mas ela é num diálogo com o esquecimento, e o esquecimento, ele não é só o esquecimento involuntário, ele é também o esquecimento voluntário. Há coisas que as pessoas dizem, não quero me lembrar, eu não quero falar, e não adianta que eu não vou dizer, né? Então, essa negociação, ela é uma coisa muito pertinente, que é muito importante que vocês tenham em mente. Acho que talvez, não sei se vocês conhecem esse artigo, mas se fosse interessante vocês darem uma lida nisso aí, até para, digamos assim, sedimentar mais esse trabalho de vocês, né? E só uma última coisa, eu acho que quando a gente também, que é importante, muito significativo, é quando a gente trabalha com cultura alimentar, e nessa perspectiva de inventariante, nessa perspectiva de inventarização,
a cultura alimentar, ela é um leque de elementos muito amplo, extremamente significativo, né, em que a gente vai trabalhar desde as práticas mesmo de produção primeira, né, ou primária do alimento, as práticas de transformação desse alimento, quer dizer, quando o alimento é transformado em comida a partir da cultura e a partir da aplicação de um conjunto de técnicas, a gente tem que levar em consideração os símbolos que estão por trás de cada preparação, de cada prato, de cada ingrediente. Só a gente falou muito sobre a cuia hoje. Olha assim, o tamanho da simbologia de algo que pode parecer para muita gente algo completamente banal, só que não é, né? Porque a simbologia é imensa. Trabalhar os ritos que estão por trás da questão da alimentação, os meninos falando aqui, né, vocês falando aí sobre cantorias, serestas, dramas, quadrilhas, e eu, mais uma vez, voltando lá para o meu quixadazinho de açúcar, para a minha infância, porque tudo isso eu vivi também, né? Minha mãe era dramista, essa coisa das cantorias, eu não sei se Kerla já teve a oportunidade de estar numa cantoria, é uma coisa absolutamente distinta do que a gente já possa ter visto do ponto de vista de música. É um ritmo próprio, é uma cadência própria, é uma métrica própria, são temáticas bem específicas, que dialoga com oh meu Deus, agora eu esqueci. Aquela coisa do improviso, não vou lembrar o nome agora, mas tem um nome específico. O repente. Dialoga, mas não é especificamente o repente, mas dialoga com esse formato. É algo assim, tem muito tempo. Acho que a última vez que eu tive a oportunidade de estar numa cantoria foi no litoral, coincidentemente, mas no litoral leste, ali no Fortim, por ali. Foi a última vez, acho que 1980 e alguma coisa, vocês não eram nem nascidas ainda, mas assim, é muito forte, muito presente na minha vida. Então assim, as simbologias que estão por trás da questão da alimentação, portanto os ritos da farinhada, né, é algo gigantesco, é algo imenso. Os ritmos próprios da alimentação, não só os ritmos do tempo do peixe tal, do tempo da fruta tal, do tempo da planta tal, mas do próprio consumo, da própria maneira do preparo e da própria maneira do consumo. Há ritmos, né? Nisso tudo, as coisas não acontecem de maneira aleatória, elas são ritmadas, sem sombra de dúvidas, e esses ritmos variam, além das tecnologias, né? Das tecnologias diversas que estão por trás de todo o processo alimentar, né? Quer seja com essa prensa, aquela lembrava aí, né? Aquele instrumento feito à base de palha para também fazer esse mesmo trabalho de extrair a manipoeira da mandioca, o tipiti, né? E por aí vai. Então você tem todo um processo tecnológico por trás de toda a execução, de todo o sistema alimentar. Então, é algo muito significativo. Por isso os inventários são tão importantes, né? Óbvio, né? Não posso deixar de falar das receitas, né? Porque elas são o processo, digamos assim, de efetivação de tudo aquilo que foi objetivado anteriormente, né? Plantou-se para colher, para transformar, e a transformação resulta numa receita. É um trabalho imenso, sem sombra de dúvida, mas que bom que vocês estão fazendo, e agradecer, na realidade, agradecer por esse trabalho, porque no Ceará a gente ainda tem muita dificuldade desse registro, né, da gente poder dizer assim, ó, tem um material tal sobre o qual a gente pode se debruçar para ter referências para discutir ou para falar disso ou daquilo, né? Parabéns mesmo. E obrigado pelo trabalho de vocês. Gente, que adorei o programa, achei muito legal, que bate-papo ótimo. Quero perguntar só uma última coisinha, e tem que ser muito objetivo, porque já extrapolou aqui o programa. Qual é a previsão de entrega desse material para
para a gente. Então, a gente tem que sistematizar até o final de dezembro, né? Então, acho que em janeiro já está pronto algum material aí para poder conseguir ser consultado, tá? Legal, massa. Estou ansiosa. A gente vai finalizar o documento e vamos partir para parte de diagramação, né? Essas coisas para ele poder ser acessado, né? A gente, como é uma pesquisa que a gente está fazendo fora da academia, né? A gente está optando, assim, e colocando mesmo, né, que a gente acha que é importante a gente ter documentos de pesquisa que eles não sigam uma linguagem acadêmica e que acaba que ela não chega às pessoas que estão realmente participando desse processo, né? A comunidade ela tem que ter acesso e tem que conseguir entender o que está sendo falado no documento, né? Então a gente está buscando, está inserindo, né, na nossa pesquisa cada vez mais, né, uma coisa que seja mais inclusiva, né, que a gente consiga que esse material de pesquisa ele seja mais abrangente. Massa. Gente, obrigada. Lamento muito ter que encerrar agora, mas acho que a gente também depois pode pensar num outro programa para apresentar, né, o material, seria muito legal. Jordana, obrigada. Roberto, obrigada. Ianca, maravilhoso rever você. Ana, um prazer enorme te conhecer. Quero ir lá no teu espaço quando visitar Caetano. Já registrei aqui o nome e pretendo deixar aqui na descrição do programa, tá? Quero aproveitar para dizer, gente, que no próximo Até o Caroço, a gente vai conversar com os meninos da UFC, do curso de jornalismo, para apresentar um material multimídia que eles fizeram, chamado Fome de Quê? A gente vai conversar com o Leonardo Reis, com a Gabriela Viana e com a Daiane Almeida, tá? São estudantes do curso de Comunicação Social da UFC, jornalismo. Fica o convite para vocês, daqui a 15 dias a gente volta a se encontrar, tá bom? Mais uma vez, gente, muito obrigada e bom trabalho aí para vocês, tá? Beijo. Obrigada. E quando quiser aparecer em Caetanos, estamos aqui para recebê-los. Valeu, vou sim. Iremos, né, Roberto? Sigam a gente nas redes sociais, acessem o nosso conteúdo, gera engajamento, que isso também faz com que a gente tenha mais força para poder continuar. Nossos arrobas vão estar aí embaixo na descrição do vídeo. E é isso, gente. Muito obrigada. Foi ótimo. Foi ótimo. Tchau. Se a gente lembra só por lembrar do amor que a gente um dia perdeu, saudade até que assim é bom pro cabra se convencer e é feliz sem saber pois não sofrer. Deu tudo certo? Acho que sim, acho que a gente até tá ao vivo ainda, ó. Eu acho, tá entrando aqui o pessoal do próximo programa, mas tá massa, bastidores. É isso mesmo. Eu acho que a gente tá ao vivo, porque tá rodando aqui o reloginho, ó. Não parou não, ao vivo. Parou, não. Oi, Gabriela. É gravação, gente. É ao vivo, mas é gravado, entendeu? Não tira não, deixa. Meninas aí do Bocumê, tá aqui a Daiana Almeida, a Gabriela Viana, daqui a pouco chega o Leonardo. Convido vocês para assistirem também o próximo programa. Vamos... E para dizer que vocês divulguem esse, tá? Depois eu vou mandar o link do programa já editadinho.